Agora vamos começar a entender alguns casos especiais de funções. Nesta semana, o foco é a função afim. Vamos analisar a seguinte questão do Enem 2015. Lembrando, pessoal, que a função afim, nós já trabalhamos isso anteriormente também, é uma função que ela tem esse formato aqui, ax mais b. É uma função linear de grau 1. Então, vocês já viram que o formato de uma função de grau 2 é uma parábola e o formato de uma função afim é a reta. E sua expressão é dada por essa fórmula. Então, vamos analisar a seguinte questão do Enem 2015. Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal. Um valor fixo de R$ 12,00 para os clientes que fazem até 100 ligações ao mês. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor adicional de 10 centavos por ligação. A partir da ligação 101 até a ligação 300, e caso realize entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor fixo mensal de R$ 32,00. Com base nos elementos apresentados, o gráfico que melhor representa a relação entre o valor mensal pago nesse plano e o número de ligações feitas é: primeira coisa que nós devemos avaliar, no enunciado falou que independente de quantas ligações essa pessoa faça, que seja até 500 ligações ao mês, tem um valor fixo de R$ 12,00 para os clientes que fazem até 100 ligações ao mês. Então, qualquer pessoa que faz até 100 ligações já paga R$ 12,00. Ela pode fazer uma ligação ou 100. Ela contratou o plano, ela tem que pagar R$ 12,00. Se ela fizer nenhuma ligação, ela paga R$ 12,00. Então, já começa com um valor fixo de R$ 12,00. O que esse exemplo não apresenta e esse também não apresenta. Esse da letra C é o único que apresenta o valor fixo de R$ 12,00. Aqui atrás também tem a letra E, ó, que já está descartada porque falou que começa do 12 e é uma reta, então é linear, que vai crescendo proporcionalmente. Não é isso que acontece, porque muda de acordo com o número de ligações. Então a E também está descartada e nós ficamos entre a B e a C. E aí, caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor adicional de 10 centavos por ligação. E aqui nessa parte que nós vemos que a função é linear e crescente, porque cada ligação ela cresce 10 centavos. E a partir da 101 até a ligação 300, caso realize entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor de R$ 32,00 por mês. Vocês podem perceber que na letra C não é fixo o valor de 32, ele continua crescendo. Então a letra B é a única que apresenta um valor de R$ 32,00 fixo, depois a partir da pessoa que faz mais que 300 ligações. E aí fica um valor fixo de R$ 32,00. Então a resposta é a letra B, o gráfico que melhor se encaixa nesse enunciado. No primeiro intervalo de 0 a 100 o preço é constante, de 101 a 300 variável e de 301 a 500 volta a ser constante. Então o gráfico que mostra isso é o B. Este tipo de problema traz uma função cuja lei de formação é do tipo f de x igual a x mais b com a diferente de zero. Essa função é chamada afim e sua representação gráfica será sempre uma reta, que é o que eu falei com vocês antes da gente realizar a questão 5. Sua vez. Questão 6 do Enem 2016. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. E aqui está o gráfico com o nível do reservatório. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja o nível 0 de sua capacidade? Então, pessoal, nós podemos perceber que do mês 1 até o mês 6, quantos meses se passaram?
1, 2, 3, 4, 5 meses se passaram. E quanto que foi a porcentagem com relação à capacidade máxima? Saiu de 30, de 10, né, no mês 6, saiu de 30 no mês 1 e foi para 10 no mês 6. Então, teve uma redução de 20% nesses 5 meses, porque 30 menos 10 é 20% que diminuiu nesses 5 meses. E aí, o exercício pergunta, nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade? Como nós podemos perceber, esse gráfico é de uma função afim e ele é linear. Então, ele diminui proporcionalmente com o passar do tempo, por isso que é representado por uma reta. E assim, com 5 meses, diminuiu 20%. Para chegar no nível zero, precisa diminuir mais quantos por cento? 10%, porque parou no 10, para chegar em zero, precisa diminuir 10%. Quanto tempo que vai demorar para diminuir 10%? Nós fazemos uma regra de 3, sendo que 5 meses está para 20%, x está para 10%. Multiplicando cruzado, nós temos 20x é igual a 5 vezes 10, que é 50. Então, x é igual a 50 dividido por 20. Podemos simplificar o zero. 5 dividido por 2 é 2,5 meses. E a resposta é a letra A, 2 meses e meio. Crescimento e decrescimento de uma função linear. Determine se as funções f de x igual a 2x e g de x igual a menos x são estritamente crescentes ou estritamente decrescentes. Essas funções admitem algum ponto em comum? Começamos por construir uma tabela de valores para cada função. Fez a tabela com f de x, que é igual a 2x, então para menos 2, vezes 2 fica menos 4, 0 vezes 2 é 0, 2 vezes 2 é 4. E para g de x, que é igual a menos x, só altera o sinal do número que a gente supõe para x. Então, menos 3 é 3, 0 é 0 e 1 fica menos 1. Para representar uma função, é conveniente registrar os valores em uma tabela e identificar alguns pares ordenados que pertencem ao gráfico da função. Representamos graficamente ambas as funções. Nós precisamos de pelo menos 2 pontos para representar essa função. No caso do exercício, ele pegou 3 pontos. E aí, nós temos aí a função f, que ele marcou os pares ordenados. Por exemplo, para x igual a menos 2, o y é igual a menos 4. Então, para x igual a menos 2, o y é igual a menos 4. Marca o ponto. Para x igual a 0, o y é igual a 0. Marca outro ponto. Para x igual a 2, o y é igual a 4 e marca os pontos ordenados. Faz a mesma coisa para a função g de x, marcando esses pontos ordenados, e liga os pontos fazendo uma reta, que é o gráfico da função. E aqui nós temos o gráfico da função f e o gráfico da função g. Ambas as retas se interceptam na origem 0 e 0, que é o ponto de encontro dessas duas retas, que também coincide com o ponto da origem. Se observamos a representação gráfica da função f, é possível notar que os valores de f de x crescem à medida que os valores de x aumentam. Do mesmo modo, os valores de g de x diminuem à medida que os de x aumentam. Logo, a função f representa uma função estritamente crescente e a função g, aqui estava a função x, mas é g de x, representa uma função estritamente decrescente. Eu acho que é mais fácil a gente observar isso quando uma função é crescente ou decrescente na tabela. Porque conforme o valor de x está aumentando, o valor de y também está aumentando. Isso quer dizer que é uma função crescente. Já nessa função, conforme o valor de x está aumentando, o valor de y está diminuindo. Então, isso é uma função decrescente. Uma função crescente no gráfico sempre vem com a reta representada nessa direção, e uma função decrescente no gráfico sempre vem com a reta representada nessa direção. Eu gravei um vídeo para vocês sobre função afim no GeoGebra e está postado no meu canal do YouTube. Vocês confiram lá para estudar melhor esse assunto. 8. Um ônibus interestadual viaja a uma velocidade constante.
Uma tela mostra aos passageiros a distância já percorrida e o tempo transcorrido, como apresentado abaixo. Distância percorrida, 180 km, tempo 2 horas. Distância percorrida, 270 km, tempo 3 horas. Qual que é a velocidade do ônibus? Em física, vocês até aprendem aquele esqueminha, né? Deus vê tudo, que para ajudar a decorar. Por quê? A velocidade do ônibus, ela é igual a distância dividido pelo tempo. Então, se a distância aqui é 180 em 2 horas, 180 dividido por 2, 90 km por hora. E 270 dividido por 3, também é 90 km por hora. E aqui no exercício falou que esse ônibus viaja numa velocidade constante, então ele faz o percurso todo em 90 km por hora. Quais os dados serão mostrados na tela meia hora mais tarde? Eu acho que esse item ficou um pouco confuso, porque eu não sei se é meia hora depois de 2 horas ou se é de 3 horas, mas eu fiz para 3 horas. E aí, no tempo depois de meia hora aqui, se 1 hora que passa ele anda 90 km, meia hora é a metade de 90 km, que seria então 45 km. Se aqui ele já andou 270 km, 270 mais 45 seria 315 km e o tempo na tela seria 3 horas e meia. Se x representa a quantidade de horas transcorridas e y a distância percorrida, complete a seguinte tabela em seu caderno. Percebam que o x, que está representando a quantidade de horas transcorridas, está aumentando de meia em meia hora, que é 0,5 horas no caso. E nós já descobrimos que a cada meia hora esse ônibus ele anda metade de 90 km, que é 45 km. Então, em 3 horas a gente já sabe que é 270, 3 horas e meia a gente já descobriu que é 315, e eu fui somando assim 45 em 45 e preenchi essa tabela. 9. Um sistema de depreciação linear estabelecendo que após 10 anos o valor monetário de um bem será zero é usado nas declarações de imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra essa situação. E aqui nós temos o gráfico, uma pessoa adquiriu 2 bens, A e B, pagando 1.200 e 900 dólares respectivamente. Considerando as informações dadas, após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetários em dólar desses bens? E aí, nós temos 2 maneiras de fazer esse exercício. O primeiro é que o primeiro bem ele custava R$1.200 que ele pagou, e o item B ele pagou dólares. E o item B ele pagou 900 dólares. Num tempo de 10 anos para chegar a zero. Então, em 10 anos, quanto que a gente fizer aqui? 1.200 dividido por 10 é 120. 900 dividido por 10 é 90. O que isso quer dizer? Que a cada ano esse bem desvaloriza R$120 e esse R$90. Porque em 10 anos chegou a zero. Então, todo ano, esse aqui, por exemplo, o item A, que valia R$1.200, um ano depois de ser adquirido, ele vai valer 1.200 menos 120, então ele vai valer 1.080 dólares. E o item B, 900 menos 90, que vai valer 810 dólares após um ano. E aí nós temos aqui, então, que ele quer, considerando as informações após 8 anos. Então, 120 vezes 8 é 960 e 90 vezes 8 é 720. 1.200 menos 960, 240 dólares. Então, após 8 anos, o item que valia 1.200 dólares vai valer 240 dólares. E 900 menos 720, que foi a desvalorização do item B, é 180. Então, o item que valia 900 dólares passa a valer 180 dólares. E ele quer a diferença entre os valores monetários. Diferença é subtração. 240 menos 180, a diferença é 60 dólares. Outra maneira de fazer esse exercício é que a gente sabe que 100 menos 80 é igual a 20. Então, o que quer dizer isso aqui? A diferença de 1.200 para 900 é 300 dólares. Então, quando comprou esses produtos, a diferença era de 300 dólares.
Só que é a diferença de 100% menos os 80%, porque é a desvalorização em 8 anos, é igual a 20%. E 20% de $300 é $60, que é a letra B também. Eu acho que esse jeito aqui é um pouco mais longo, mas fica mais explicado para quem ainda não tem uma noção muito boa de porcentagem. Mas para quem já tem, essa segunda maneira é mais rápida de resolver. Questão 10 do Enem 2018. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y vertical e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X horizontal. E aí nós vemos esse gráfico aqui, que é o combustível no tanque em litros e a distância percorrida. Então, conforme aumenta a distância, está diminuindo o combustível no tanque até chegar a zero. E aí nós precisamos encontrar a equação dessa reta, que eu falei para vocês que é dada por essa fórmula aqui, que ela tem essa característica. E aí nós podemos pegar dois pontos, que no caso eu peguei aqui, o 0 para x e o 500 para y e o 50 para y. Então, quando o x é igual a 0, o y é igual a 50, eu peguei esse ponto. E o outro ponto que eu peguei é quando o x é igual a 500, o y é igual a 0. Eu poderia pegar qualquer um desses pontos aqui, mas eu escolhi esses dois exatamente porque tem 0 e é mais fácil na hora de resolver as continhas. Então, agora nós vamos substituir na equação da reta. Esse valor, quando o x é igual a 0, o y é igual a 50. Então, eu vou substituir aqui, ó, y é igual a 50, é igual a vezes o 0, porque o x é igual a 0, mais o b. A vezes 0 é 0, então nós temos que b é igual a 50. Salva esse valor e já substitui na equação de baixo. Então, y é igual a x mais 50. Pegando o segundo ponto, nós temos que quando o x é igual a 500, o y é igual a 0. Então, quando o y é igual a 0, nós temos que a vezes o x é 500, então substitui. A vezes 500 mais o b, que nós já descobrimos que é 50. Então, fica 500A é igual ao 50, está somando, ele passa subtraindo. O 500 está dividindo, então ele passa, está multiplicando, então ele passa dividindo. A é igual a menos 50 sobre 500, simplifica o 0. Nós podemos dividir em cima e embaixo por 5, fica menos 1 sobre 10. E a expressão, nós só montamos a expressão, onde A a gente substitui por menos 1 sobre 10, que multiplica x, e onde é B, a gente já descobriu que é 50 e a resposta é a letra B. Agora, questão 11 do Enem 2018. A raiva é uma doença viral e infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura, porcentagem de vacinados da campanha em cães nos anos de 2013, 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a vacinação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017 deu-se de forma linear. Então, a informação que nós precisamos é essa daqui, ó. Se é linear, ela é proporcional. Então, qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Nós temos aqui que de 2013 para 2015 diminuiu 67, era 67, passou a ser 59. Então, se o gráfico é linear, nós temos que de 67 para 59, decresceu 8%, diminuiu 8%, em um período de 2 anos, porque é de 2013 até 2015. Então, 8% dividido por 2,
nós sabemos que 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, nós sabemos que a cada ano, se é linear, o gráfico diminuiu 4%. 67 menos 4% é igual a 63%, que é o equivalente à cobertura da campanha do ano de 2014, que é o que perguntou no enunciado, e a resposta é a letra B. E por fim, a questão 12, a temperatura inicial de um processo químico é 25 graus e aumenta em 0,2 graus a cada minuto. Qual das seguintes funções descreve a temperatura T em graus Celsius do processo químico em função do tempo T em minutos transcorrido desde o início desse processo? O exercício falou que o processo químico é de 25 graus, começa com 25 graus a temperatura inicial e aumenta 0,2 graus a cada minuto. Então, a única expressão que expressa isso corretamente é a letra D, porque já começa com 25 e aumenta positivamente 0,2, sendo que T, o Tzinho minúsculo, né, é os minutos transcorridos desde o início do processo. Por que não pode ser essa? Porque aqui é 1T, não 0,2. Por que não pode ser essa? Porque aqui o 25, que é a temperatura inicial, que está dependente da variável T, que está multiplicando a variável T. E isso é mentira, porque 25 é a temperatura inicial. É o termo que não depende de nada. Ele é um valor isolado nessa nossa função. E aqui também está errado porque está subtraindo 25, na verdade é somando. Então a resposta é a letra D. Ao final desse período, reflita quais conteúdos estudados foram mais complexos, porque faça um resumo dos principais conteúdos trabalhados nesse período. E aqui é com vocês. Espero ter ajudado vocês na resolução do PET, volume 2 de matemática. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Bons estudos e até mais!